Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Jornal de Colombo. Eu sou Gabriel Souza, sou jornalista da casa, você já me conhece e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, particularmente até para mim, é muito importante, uma novidade, um ineditismo, né, em relação ao estado do Paraná, que foi anunciado no último dia 20 de agosto, que o estado do Paraná vai repassar aos municípios os recursos diretos para o fomento de políticas antirracistas. Esse tema é muito importante, é um tema que promete ajudar as cidades paranaenses a se desenvolverem em prol de uma causa mais progressista e também de igualdade racial. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o Aloísio do Nascimento, que é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o CONCEPIR, e também colunista do Jornal de Colombo. Aloísio, muito obrigado por estar aqui nos estúdios do Jornal de Colombo para conversar conosco. Agradeço já em nome de toda a equipe. E aí eu já também emendo com a primeira pergunta, né? Esse repasse do governo do Paraná é inédito e, consequentemente, é um marco que a gente tem que celebrar, né? A gente tem que celebrar. Mas na sua visão, o que isso significa para os municípios, né? Aqui, principalmente, vamos colocar na nossa região metropolitana de Curitiba, o que significa para essas cidades esse repasse e a ação do governo do estado em si? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a você que nos ouve, né, pelas ferramentas de mídia do Jornal de Colombo, né, toda essa audiência. Dizer a vocês que é uma oportunidade rara e a gente está vivendo história. E o governo do estado do Paraná acerta quando, né, desde quando ele cria a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Isso é muito importante registrar, porque ele traz para o primeiro escalão de governo a discussão sobre essa política pública tão importante, uma política pública necessária, que é a igualdade racial, que é o enfrentamento ao racismo. Então, agora, através do fomento para os municípios, mais uma vez, o governo do estado do Paraná, ele inova. Né? O governador Ratinho, através da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, com a secretária Leandro Dal Ponte, vão fazer o fomento para os municípios. O que é esse fomento? É o repasse de recursos, algo que nunca aconteceu no Brasil. Nenhum estado passou recurso diretamente para os conselhos na base. E por que na base? Porque é muito importante, Gabriel, porque as coisas acontecem no município. Sim. E cada município é diferente, cada município tem a sua particularidade. E esse recurso, ele vai ser gerenciado pelo conselho. E é importante a gente ressaltar que os conselhos municipais, eles são paritários, ou seja, tem a parte governamental, mas também tem a sociedade civil, que vive o dia a dia, que entende o enfrentamento, né, das políticas públicas, as necessidades, as particularidades desse território. Então, esse repasse, ele tem essa particularidade, ele tem essa importância, porque ele atua na fonte, ele vai ouvir os municípios, vai ouvir os munícipes, porque ele vai atuar diretamente com os conselhos municipais. Isso é bem importante e relevante. E destaco, né, mais uma vez, reforçando a questão de termos essa estrutura no primeiro escalão de governo. Isso é fundamental para iniciarmos o bom debate, o bom diálogo das políticas públicas, até porque a política de promoção da igualdade racial é uma política que permeia tantas outras ações de política pública. E quando ela vem para a esfera de primeiro escalão de governo, ela traz o destaque e traz a importância dessa política pública para as demais. Né? Então, o governo do estado do Paraná está de parabéns, o governador Ratinho está de parabéns por essa iniciativa pioneira no estado, que eu espero que seja aí tomada, né, pelos outros estados do Brasil. Né? Essa política pública ela também é cara nos nossos estados vizinhos e pela imensidão dos estados que compõem a nossa federação. Maravilha! E aí vamos entrar nesse processo um pouquinho mais burocrático, né? A gente sabe que hoje a gente está gravando, hoje é dia 22 de agosto, né? A gente sabe que vai ter a live, né, da Secretaria de Estado da Mulher, da Igualdade Racial, Pessoa Idosa, a CEMIP, que vai explicar, né, como que funciona. Mas vamos considerar que não vai existir essa live. Vamos falar aqui para o nosso telespectador, para quem está assistindo, como que vai funcionar, né? Explica essa parte mais burocrática, como que o município de fato vai ter acesso
a esse dinheiro? Então, é muito importante e pertinente a sua pergunta, Gabriel, porque tem que ter esse processo de governança. Tem que existir no município o Conselho Municipal, também o Fundo Municipal. O Conselho, por toda a sua importância política, toda a sua importância cultural, histórica, de debate, de formulação, de fiscalização das políticas públicas. Por ele faz essa esfera, né, nos municípios de diálogo com o poder público diretamente. Então tem que ter esse conselho. Até porque para direcionar para onde vai esse recurso de uma forma mais efetiva, que seja mais eficiente para atender às necessidades do município. Então tem que ter o conselho. Por isso que a gente, né, enquanto Conselho Estadual, tem fomentado em todos os cantos do Estado a criação do Conselho Municipal junto com o fundo. Certo. Aí tem que ter o fundo. Por que é o fundo? O fundo é onde vai receber o recurso. Esse recurso ele vai cair numa conta dentro desse fundo municipal e aí o conselho vai fazer o gerenciamento, né, o direcionamento de para onde serão aplicados esses recursos. Então precisa basicamente ter o conselho e o fundo funcionando para que o município tenha acesso a esse montante, a esse recurso. É claro que vai ser depois o conselho vai colocar algumas linhas de aplicação, o Conselho Estadual, mas isso são questões assim que não são impeditivas, né? Sim, mas são complementares. São complementares. No primeiro momento tem que ter o conselho e tem que ter o fundo. Perfeito. Aqui no caso de Colombo, né, que é a nossa, vamos dizer assim, nosso ponto de partida para o universo e também as cidades da região metropolitana, eu queria saber de ti qual que é a sua opinião em relação ao atual momento desse desenvolvimento das políticas públicas fomentar a questão do antirracismo na esfera pública. Qual que é a sua avaliação em relação à gestão, às cidades em si? É importante ressaltar, Gabriel, que a política de promoção da igualdade racial, a exemplo de outras políticas públicas, ela tem um movimento negro, um movimento social muito aguerrido, né? Um movimento social muito combativo que está em constante diálogo com o poder público, em constante diálogo com a sociedade. Aqui em Colombo, né, temos aí inúmeras entidades, até tive a oportunidade de prestigiar um evento que aconteceu, o Rap Paz, né, que é organizado aí pelos Humaitá, que é uma entidade de referência não só aqui em Colombo, mas em todo o estado do Paraná, né, de enfrentamento ao racismo, na proposição de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. Então, nós temos um movimento organizado, nós temos a sociedade civil organizada. E na região metropolitana, nós temos também a questão institucional que eu mencionei anteriormente, dos governos municipais se despertando para a necessidade de você ter um espaço para fazer esse diálogo da política de promoção da igualdade racial. Nós temos aqui em Colombo a Secretaria da Cultura e Promoção da Igualdade Racial, em Piraquara também Cultura e Igualdade Racial. Nós temos aí a criação de um departamento na cidade de Quatro Barras, a criação de um departamento na cidade de Campo Magro, em São José dos Pinhais. Em Pinhais tem uma discussão, espero que o município também avance para esse processo de institucionalização de um espaço para fazer essa discussão, né? No litoral a gente já tem, né, um espaço também de debate institucionalizado no município de Pontal do Paraná. Sim. Uma secretaria na cidade de Paranaguá, da Mulher e Igualdade Racial. Então os espaços institucionais estão se ampliando, estão crescendo, estão surgindo. E isso é muito importante, né? Temos em Curitiba a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Então são vários espaços públicos, né, voltados para essa política pública, que tem esse olhar. Então eu sou bastante otimista. Eu acredito que com esse fomento, além dos outros municípios que ainda não têm, ficarem mais motivados a criar esse espaço, a introduzir essa política pública de forma efetiva dentro dos seus governos, esses que já estão irão se fortalecer diante do espaço de governo, né? Nós sabemos que o espaço de governo é um espaço de constante articulação, de constante movimento, e quando você tem uma política estadual dessa magnitude, ela fortalece as ações que já estão acontecendo no município, né? Então isso é bastante importante. Eu sou bem otimista, eu acho que a região metropolitana vai ser um grande polo,
né, que vai aí motivar aí o restante do Estado também a avançar nessas iniciativas. Quando você fala sobre essa questão das cidades em si, quando eu pergunto para você, é porque também, curiosamente, na semana que vem, dia 26, a gente gravou hoje, dia 22 de agosto, importante pontuar isso, né, deixar bem, né, bem deixado, né, para o pessoal entender. No dia 26 agora de agosto, Colombo vai realizar a Assembleia do Plano de Igualdade Racial aqui no município e convida, né, por meio até da secretária Marinei, enfim, de todos os participantes ali da Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, convida sempre a população a participar desses momentos de discussão, né, na esfera pública, justamente para a criação de um plano que venha de encontro com as políticas antirracistas. E aí entra a minha pergunta sobre a participação da sociedade civil, né, nessa, digamos assim, vigilância, não sei se esse termo é o correto, mas vamos colocar assim para facilitar, nessa participação dessa construção. Qual que é como que a sociedade civil pode, na sua opinião, além de participar de momentos como esse que vai acontecer agora no dia 26, estar atenta à aplicação desses futuros recursos que vão vir do Estado? Olha, a sua pergunta é pertinente e traz uma reflexão muito profunda, Gabriel. Por quê? Porque nós temos que entender qual é a essência da política. E a essência da política é essa participação do cidadão. Sim. Dentro do processo decisório da sua comunidade, no caso aqui do município. Então, sem sombra de dúvidas, é necessário que o cidadão participe desse processo de elaboração do plano de promoção da igualdade racial aqui da cidade. Independente dele estar vinculado a uma organização, né, do movimento negro, a organização social, ele enquanto pessoa física, individualmente, pode dar sua contribuição. Sim. Isso é muito importante. Importante também, digo, reforço, necessário participar desse debate, porque participando você sabe do que está sendo discutido, sabe o que está sendo falado e também vai facilitar o teu processo de cobrança. Então, que você participou, você vai, olha, isso não está, né, de acordo com aquilo que foi discutido, aquilo que foi debatido na formulação do plano ou na conferência municipal, que o município já fez esse ano. Então, são questões que a participação, ela fornece subsídio para o processo de cobrança, para o processo que vai nortear as ações, né, vinculadas a essa política pública. Né? O que acontece? Aqui, felizmente, Colombo, né, além da secretaria, tem um conselho estruturado, né, um conselho que tem uma sociedade civil atuante, que eu tenho certeza que vai trazer as demandas, as necessidades da população. O que não anula também a participação individual, como eu disse. Eu tenho certeza que vai procurar, né, no uso desses recursos, atender as demandas, né, das políticas públicas voltadas para a população preta aqui da cidade de Colombo. Mas, reforço, sem sombra de dúvidas, o processo de participação, ele é importante. É importante também a gente reforçar que a ausência de participação social não é uma particularidade da política de promoção da igualdade racial. Infelizmente, acontece em várias outras políticas públicas, como na educação, como na assistência social, como na política de saúde, né? Então a gente tem que deixar, para não falar, a política o pessoal da população preta, o povo não vai. Não, a ausência de participação, ela é meio que generalizada, mesmo em políticas que têm um processo estruturado maior. E eu digo maior porque, né, a política de promoção da saúde, por exemplo, está aí desde o início dos anos 90 com a criação do SUS, né? Ela vem se estruturando e a política de promoção da igualdade racial está engatinhando. A gente teve agora, em 2022, né, que o Estado brasileiro, através da quando faz adesão à Conferência Interamericana de Combate ao Racismo, que reconhece que existe racismo no Brasil. Então, os passos ainda são bem lentos, bem lentos. Então, a gente está iniciando, está caminhando o Estatuto da Igualdade ali de 2012, se não me engano. São coisas ainda incipientes. Né? Você cria o estatuto, mas não criou, a política ainda não se estruturou. É importante que se torne uma política de Estado e não de governo. Sem sombra de dúvidas. E essa participação social, ela vai consolidar isso. A participação, a adesão, né? Porque é importante se dizer que o município tem que aderir para poder receber esse recurso. Né? Ele não vai automático, não é uma transferência voluntária. Eu quero, tem que se manifestar.
Então, a adesão dos municípios, né, o maior número de municípios possível, isso vai demonstrar a necessidade de que no ano que vem esse repasse ele aconteça novamente e aconteça num montante ainda maior. Então é preciso fazer esse processo esse movimento para demonstrar, nós queremos, essa política pública é importante, é necessária, tem que demonstrar isso, né? Então eu estou trabalhando, ligando para os municípios, visitando os municípios para motivá-los a fazerem a adesão, a ir atrás para realmente construir essa política pública. Quando você fala isso, é até curioso, né? Porque recentemente você mencionou na sua fala a questão da Conferência Municipal de Igualdade Racial, que aconteceu aqui em Colombo, acho que foi em maio, se não me engano, maio ou junho, não lembro, eu sei que eu participei. E você também, houve recentemente a Conferência Estadual, né, lá em Foz, em relação a esse tema. Tem essa questão aqui em Colombo, voltando para a nossa cidade, vai ter a Assembleia que também fala traz a população para compartilhar essa vivência, para discutir possibilidades em relação a essa política, né, a construção dessa política da melhor forma. E aí a minha pergunta é nesse sentido de impacto. Considerando até que o senhor participou dessa conferência estadual, considerando de que Colombo e as cidades da região metropolitana também podem construir, o senhor consegue me dar algum exemplo, até para quem está nos assistindo, de uma política pública que surgiu nesses debates, né, para a gente entender, né, como que isso é importante de fato e qual o impacto, né, pode gerar por meio de mais recursos chegando aos municípios e também dessa participação maior da população em relação a esse debate, que é extremamente importante. Então é importante, né, a gente falar da conferência estadual. Nós fizemos a maior conferência até então de promoção da igualdade racial, a maior conferência estadual. Foram 39 municípios, ou seja, em termos de representatividade foi a maior, foram 180 delegados. Então a representatividade também no volume de delegados também é a maior da história e também na distribuição geográfica no estado do Paraná. Então nós tínhamos delegados do litoral, da região do Norte Pioneiro, da região noroeste, do Norte Velho, da região central do estado, região oeste, região sudoeste. Então uma diversidade, isso é importante ser ressaltado. O estado do Paraná no seu conjunto, discutiu essa política pública na cidade de Foz do Iguaçu. E em termos de resultado, né, efetivo, que a gente já pode dizer, né, que lá nós deliberamos para que as propostas sejam incorporadas ao Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Diga-se de passagem, o Paraná também é pioneiro nesse sentido, né? São pouquíssimos os estados do Brasil que têm o Plano Estadual. E aí só o Paraná já tem a discussão do seu segundo plano estadual. Nós estamos discutindo o segundo plano estadual da política de promoção da igualdade racial. Então perceba, né, que o Paraná ele tem uma posição institucional de muito destaque na ação das políticas públicas. O plano estadual é um exemplo disso, né? Além da Secretaria de Estado, né, que versa por essa política, que também no Brasil são poucos os estados, não dá uma dezena o número de estados que tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E a iniciativa do fundo, como eu já disse, é uma iniciativa que é inédita. É um resultado dessa conferência, podemos dizer assim? Olha, o fundo, eu vou dizer para você que é fruto de uma vitória coletiva, né, de toda a militância do movimento negro, e eu faço aí uma parte em especial a todos os conselheiros que passaram, né, pela gestão do CONCEPIR, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro de 2017 a 2019, e lá, né, nesse período foi institucionalizado o fundo, e desde então, né, com o fundo constituído, né, diga-se de passagem, também o Paraná é um dos poucos, eu não vou dizer que é o único, porque eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja o único estado que já tem o fundo constituído. Que é o primeiro estado, não tenho dúvida, que constituiu o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Não temos nem um fundo nacional. Sim. E o Paraná tem um fundo, e um fundo com recurso para promoção da igualdade racial e fazer o fomento dos municípios. Então, nessa gestão
já tinha esse debate do fundo, mas é um debate que desde a constituição do Conselho, em 2012, já se fala de ter esse fundo, já se fala de ter esse repasse. Então, eu digo que é uma luta de todos os conselheiros que passaram pelo Concepir, né, e de alguma forma deram a sua contribuição. E agora é um momento de consagração mesmo com a efetivação dessa política pública, desse repasse tão necessário, tão importante, né, que o movimento negro tanto lutou para que acontecesse. A projeção, ainda até perguntando nesse sentido de repasse dos recursos, a projeção do governo é de que isso aconteça pelo menos até o fim do ano? Tem algum período estipulado já? Eu estou otimista. Eu acho que vamos fazer uma grande festa em novembro, né, com esse repasse, com os municípios aqui, com os conselhos municipais aqui, com o movimento negro participando no Palácio Iguaçu e essa política pública sendo consolidada. Eu tenho certeza que vai ser um grande momento histórico, não só para o movimento negro do Paraná, mas para o movimento negro do Brasil. Porque é importante que essa política ela seja replicada, né, nos municípios, inclusive nos municípios, que nada impede que os municípios também façam aporte aos fundos, né, da promoção da igualdade racial local. Então, mas eu tenho certeza que é uma política positiva que vai ser replicada aí para os estados e, quem sabe, possa inspirar a esfera nacional também de criar o seu fundo, de fazer o repasse para os estados também aplicarem na política de promoção da igualdade racial. Quando você fala sobre essa questão nacional, é até um gancho já até para encaminhar essa entrevista, né? Você já falou, mencionou, reforçou como o Paraná tem se posicionado nessa posição de destaque mesmo em relação ao debate e ao fomento das políticas antirracistas, e, enfim, por meio de vários caminhos, né? E quando você fala sobre essa questão de liderança nacional, eu queria saber como que você mencionou, né, da articulação interna em relação aos municípios, mas queria saber se o Concepir faz uma articulação externa com outros estados para tentar levar essas ideias, porque normalmente a conferência ela acaba sendo esse caminho, né? Porque daí agora vai ter a conferência nacional e as propostas do estado vão ser levadas para essa conferência nacional. Mas na figura do conselho, como que tem sido essa articulação com outras regiões do país? Nós temos dialogado permanentemente com os outros conselhos estaduais, né? Conselhos das 5 regiões, né, para dizer, né, tanto aqui da região sul, da região sudeste, da região norte, a gente tem um diálogo permanente. E esse intercâmbio, né, das nossas experiências também serve para levar, mas também para buscar. E eu te dou um exemplo prático com relação a isso, porque o projeto Municípios Antirracistas, nós, né, numa conversa, num bom debate... Era uma pergunta que ia fazer. Nós buscamos essa ideia do Cidades Antirracistas, de uma iniciativa que surgiu com o Conselho Estadual da População Negra lá, com o presidente Gil, alguém que eu considero e respeito muito, que eles estavam obtendo alguns resultados positivos com essa iniciativa junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E eu falei, uma ideia fantástica, maravilhosa. De pronto, nós trouxemos essa ideia para o Ministério Público do Estado, o doutor Olímpio, o doutor Rafael, o doutor Francisco, abraçaram essa ideia e colocamos em prática. Fizemos algumas adaptações, né, digamos, demos um toque paranaense e chamamos de municípios antirracistas, e hoje temos mais de 70 municípios que fizeram adesão, inclusive no próximo dia 28 e 29, dia 28 vai ter adesão no município de União da Vitória, e no dia 29 vamos fazer um debate com os municípios da região. Falando da importância de fazer a adesão a esse município. E é importante a gente ressaltar essa parceria com o Ministério Público, que o Ministério Público há muitos anos já tem por iniciativa fazer o fomento para a criação da lei municipal de cotas, né? Sim. E o Paraná, disparado, é o estado que mais tem municípios com a lei municipal de cotas no serviço público. Para você ter ideia, em todo o Brasil tem pouco mais aí de 50 cidades. Só no Paraná passa de 150. Então a gente já está chegando nos 200. Está chegando na metade dos municípios do estado
com a lei própria de cotas. Isso é fundamental, isso é muito importante, porque a gente está institucionalizando ações afirmativas. Certo. Não fica só no discurso, mas sim na letra da lei, positivado. Isso traz uma outra dimensão. Então é uma parceria, né, com o Ministério Público, aí no Municípios Antirracistas, que tem aí 8, né, iniciativas que nós apresentamos para as cidades, para que essa cidade receba o selo de município antirracista, está lá ter lei de cotas. É uma das iniciativas que a gente cobra do município para que ele se torne um município antirracista. Então o Paraná, ele tem muitas questões institucionalizadas, como disse. Os municípios, né, com a lei municipal, tem o plano estadual, agora vem o repasse, a secretaria. Então, institucionalmente, a gente tem alguns avanços que são significativos e importantes, né? Perfeito. E assim, Luiz, até para fechar agora, né? Acho que essa entrevista ela foi bem completa, bem detalhada. Eu gostaria de saber de ti, né? Se você acha que considera alguma coisa, o que a gente pode esperar meio que daqui para frente, assim? O senhor acha que precisamos, se a gente precisa avançar ainda mais? Tem alguma coisa que o senhor acredita? Porque o fundo é uma vitória, mas a gente sempre está buscando, né? Buscando mais. Então, queria saber a sua opinião a respeito disso. Se o senhor vê algo importante num curto prazo mesmo, né? Que a gente precisa buscar a partir de agora. E também já deixo esse momento para a sua fala final, né? Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no Jornal de Colombo. Falo do meu nome, falo o nome de toda a equipe. E também, né, em relação à sociedade, que as pessoas que vão estar nos vendo ficarem sempre atentas sobre a importância desse tema. É muito importante, né, essa mobilização da sociedade paranaense, da sociedade brasileira, para que as políticas públicas aconteçam. Nós temos legislação, não vou dizer que é suficiente, mas é uma legislação que dá conta de muita coisa. Porém, a política pública acaba não acontecendo. A exemplo disso, nós temos a Lei 10.639, que depois ela, nos seus desdobramentos aí, complementos, tem a 11.645, que até hoje patina para ser implementada dentro dos municípios. Para você ter ideia, até eu estou indo para Francisco Beltrão, que nós vamos lançar aí o decreto municipal, vamos fazer um grande evento na cidade na próxima segunda-feira, justamente porque o município, a exemplo de Cascavel, são os 2 municípios que fizeram o decreto, né, um decreto municipal, uma legislação interna, para implementar, né, a exemplo do que orienta a política nacional, a política de enfrentamento ao racismo dentro da educação. Dentro da educação do município. Isso, da Secretaria Municipal de Educação. Então, é o segundo. Então, são ações que ainda estão caminhando. E fruto do desdobramento de uma lei que tem mais de 20 anos. Que ainda, como diz, não pegou. Mas ela deveria pegar. Ela deveria funcionar. Então, é importante essa vigilância constante. Temos o avanço de ter o fundo, mas a gente não pode deixar de cobrar porque outras políticas ou outra legislação que já está aí há muito tempo aconteça e se efetive. Até porque se você a gente estivesse trabalhando de forma ampla e eficiente a Lei 10.639 desde o início, a gente já teria formado uma nova geração de brasileiros e brasileiras. E nós percebemos que o racismo ainda permeia essa nova geração que está aí. Né? Ou seja, é fruto de uma política que não foi aplicada, que estava positivada na lei e não aconteceu. Essas leis, só até para pontuar, são leis que dizem respeito ao ensino de cultura afro, da história africana, da cultura afro-brasileira, dentro das escolas, da cultura indígena, dentro das escolas. É importante também dizer que temos um despertar. Sim. Temos um despertar agora. É importante também dizer que o governo federal está colocando ferramentas, mecanismos de controle para entender se está sendo ou não aplicado. E tendo até a possibilidade de diminuição de repasse para os municípios que não aplicarem. Sim. Né? Ou seja, uma sanção aí para quem não efetivar a aplicação dessa legislação. Isso é importante, porque daí percebeu, diminuiu o recurso, por quê? Porque não aplicou a política pública. Então tem que aplicar,
para poder também receber esse recurso. Então a gente percebe que tem um avanço, percebe que tem um despertar dos municípios, percebe também nessas andanças que a gente tem pelo estado do Paraná, que muitos municípios têm interesse em fazer a política pública, não sabem como fazer, mas querem fazer, têm a boa vontade e querem fazer que as coisas aconteçam. E aí você tem a CEMIP, que é a Secretaria de Estado, que tem dado suporte, enfim, o próprio Ministério, que acabam, o Conselho, acabam fazendo esse processo de orientação e auxílio. Então, eu percebo, eu sou otimista, eu sou otimista e procuro, apesar das mazelas que eu sei que existem, mas eu percebo que a gente tem aí um futuro melhor, um futuro com um debate mais apurado sobre essa política pública. E um entendimento também do poder público no geral, da necessidade de se ter esse debate, na necessidade de se aplicar essa política pública dentro da esfera de poder. Então, acho que isso a gente tem avançado e isso é muito importante, a gente tem que destacar isso, né? Sim, com certeza. Sempre comemorar o que já foi feito e buscar mais. Esse é o intuito dos municípios antirracistas, né? Sim. Por que o seu município não é antirracista? Essa é a pergunta que cada morador tem que fazer, né? Esse é o intuito, para fazer essa reflexão. Por que o seu município não é antirracista e o município do lado é antirracista? Então, a gente procurar esse bom debate, essa boa reflexão dos dirigentes municipais e também da população, né? Sim, perfeito. Ô, Luiz, quer acrescentar algo que eu não perguntei, que você acha importante, algo que... Fique à vontade, esse é um momento seu, uma particularidade nas minhas entrevistas, sempre falo isso com todos. Com você não é diferente. Fique à vontade, quer acrescentar algo que eu não perguntei que você acha importante? Olha, Gabriel, eu já disse aqui, mas é importante reforçar que esse fundo ele é fruto de um debate, é fruto de uma militância do Movimento Negro do Estado do Paraná, né, organizado, que lutou e agora nós estamos muito próximos de realizar, né, esse feito de que essa política pública se torne algo efetivo. É importante a gente destacar isso. É importante dizer que o Estado do Paraná tem avançado, né, que foi um passo significativo a criação da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, porque ela traz o debate não só na esfera do governo estadual, mas também para os municípios. Eu digo isso porque percebo isso quando a gente vai dialogar com os municípios, falar da importância da criação do conselho, da criação do fundo. A gente tem uma outra receptividade, porque tem essa referência na esfera estadual, e dizer que é necessário o movimento continuar vigilante, é necessário que pretos e brancos se somem nesse debate, porque para nós superarmos o racismo, somente a sociedade, ou seja, o conjunto da sociedade brasileira vai ter que, de forma unida, construir essa solução. Sim. Essa solução não é de alguém, mas sim de todos nós. Essa é a mensagem que eu procuro sempre deixar, né, por onde eu passo, que a solução é do conjunto da sociedade brasileira. Coletivo. É coletivo. Maravilha. Aloysio, obrigado. Obrigado por estar aqui para falar conosco. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a audiência do Jornal de Colombo. Foi muito bom poder fazer esse bate-papo. É isso, gente. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui. Mais uma vez, eu sou Gabriel Souza e me despeço. Até a próxima.